O primeiro casal judeu do mundo, Abraão e Sará, quiseram muito ter um filho, mas não simplesmente um filho por ter. Eles queriam dar uma continuidade ao avanço que eles fizeram no campo espiritual, sintonizando a vontade deles com o Criador do mundo. Quando Deus abençoou Abraão com bens materiais, com uma espiritualidade maior, Abraão perguntou a Hashem: mas para que tudo isso? Quem vai herdar e quem vai continuar o meu trabalho se eu não tenho um filho? Então Hashem lhe revelou que sim, ele teria um filho. Então o primeiro casal queria ter um filho para dar continuidade ao seu trabalho. E esse deve ser o principal objetivo, a principal intenção para termos filhos. Não simplesmente para nós nos perpetuarmos por meio dos nossos filhos, mas que o nosso trabalho diferenciado possa ser levado adiante para as próximas gerações. Na verdade, podemos nos perguntar, mas por que não o aluno? O aluno também é chamado de filho, mas o filho existe ainda a garantia de acompanhá-lo desde a tenra idade e dar o exemplo vivo para quando ele ainda é criança, porque a criança, tudo aquilo que ela percebe, tudo aquilo que é significativo nos primeiros anos de vida, nunca mais ela esquece. Por isso já diria o rei Salomão no livro dos Provérbios, eduque a criança, eduque o jovem no seu caminho, no caminho da retidão, e quando ele envelhecer, quando ele amadurecer, ficar mais velho, então não, esse conteúdo maior não se afastará dele. Abraão e Sará foram abençoados com Yitzhak, mas antes disso, a própria Sará queria ter um mérito especial. Já que ela não conseguia ter um filho próprio, ela quis ter filho por meio de uma serva, que era Hagar, e esse filho, até certo aspecto, foi educado também pela Sará, mas não exclusivamente pela matriarca, também pela sua própria mãe. Só que chegou um momento que o jovem Ismael em hebraico, começou a enveredar por caminhos tortuosos e começou a se afastar da educação que ele recebia em casa. E mais ainda, havia o perigo dele influenciar negativamente o pequeno Yitzhak, que já tinha nascido, que era o filho de Abraão com a Sará. E os nossos sábios dizem que o jovem Ismael, começou a praticar idolatria, atos imorais, se envolveu em homicídios, etc. E, mais ainda, a Sará chegou um momento a dar um ultimato para o Abraão, dizendo que ela não aceitava mais a presença de Ismael em casa. O que Ismael estava fazendo? Ismael, o jovem Ismael, que tinha 18 anos, ele ia passear com o pequeno Isaquinho, Yitzhak, de 5 anos. Eles tinham 13 anos de diferença. E Ismael era um exímio atirador, arqueiro, de arco e flecha. Só que ele começou a mirar a sua flecha no seu irmão, e o seu irmão, por um triz, que não era alvejado pelas flechas do Ismael. Ou seja, além dele ser um mau exemplo de conduta, começou a ameaçar a integridade física e a própria vida do pequeno Yitzhak. Chegou o momento que a Sará teve que se pronunciar.
dizendo ao seu marido, Abraão, olha, mande embora esse rapaz e a sua mãe, a educação dele não é compatível com a educação do nosso Isaac, e mais ainda, aqui existe um perigo maior. E Abraão realmente se sentiu dividido. Qual é o pai que quer colocar o seu próprio filho para fora de casa? No entanto, nesse momento que Abraão estava fragilizado pela situação, Deus se revela para Abraão e diz, ouça a voz da sua esposa Sará. E voz na mística do judaísmo não é só o volume da voz da pessoa, não são só as palavras proferidas pela pessoa. Voz, no aspecto místico, cabalístico, é um nível de profecia. Hashem queria dizer a Abraão que a Sará, ela era uma profetisa maior que o próprio Abraão, que Deus se revelava mais intensamente a Sará do que ao próprio Abraão. E como que Hashem pode pedir para um pai convidar o próprio filho a sair de casa? Então, na verdade, os nossos sábios dizem que Hashem estava abençoando esse Ismael, e o mesmo Deus que, por meio da Sará, pediu que Ismael se retirasse do ambiente para não prejudicar o Isaac, depois Hashem o acudiu por meio de um anjo, o Malach, o anjo arcanjo Gabriel, que veio ao encontro do Ismael e da Sará e o abençoou com uma vida longa e com muito poder, com muita riqueza, com muita liderança, e o abençoou que ele seria o originador de grandes povos, o Ismael. Curiosamente, depois dessa atitude, passando os anos, o Ismael voltou ao caminho do bem, e mesmo depois do falecimento da Sará. E era isso que ela queria, que o Ismael voltasse para o caminho do bem. E a Torá nos relata que no enterro de Abraão, quando Abraão faleceu, Ismael estava junto com Isaac e ainda reconhecia a grandeza de Isaac, a primazia de Isaac, a liderança dele em relação a toda aquela geração na divulgação do nome de um único Deus pelos 4 cantos do mundo. Então nós vemos aqui um exemplo que às vezes, raramente, temos que tomar uma atitude mais firme em relação a filhos, ou mesmo em relação à influência dos filhos. Não basta simplesmente darmos uma boa educação a nossos filhos. Há a necessidade de que nós observemos com quem eles andam, em que ambiente eles se encontram, que lugares que eles procuram frequentar. Porque é muito importante para uma criança, além daquilo que o papai e a mamãe procuram transmitir, além daquilo que o professor na escola procura ensinar, há a necessidade dele sempre frequentar, o filho, a filha, sempre frequentarem ambientes bons, ambientes positivos, ambientes onde o seu círculo de amizade seja, no mínimo, exemplar, de pessoas com uma conduta ética, uma conduta moral. Por isso, não basta simplesmente pais trazerem crianças para o mundo, com a mãe dando à luz à criança. Não basta simplesmente trazerem para o mundo. Faz parte da mitzvah que o primeiro casal do mundo recebeu a bênção de se proliferar. Faz parte da mitzvah, do preceito bíblico de termos filhos, não simplesmente cuidarmos do aspecto físico deles, da saúde, da alimentação, da atividade física, do esporte, da escola, alfabetização,
do curso profissional, tudo isso é muito importante, mas sem uma educação exemplar em termos éticos e morais, o grande empenho acaba se esvaziando, porque o que mais queremos em relação aos nossos filhos é que eles sejam pessoas honestas, pessoas de bem, que pratiquem o bem e compartilhem o bem. Mas para isso, nós temos que cuidar da educação deles desde tenridade, desde o comecinho. Educação não é uma coisa que podemos simplesmente relegar a terceiros e controlar por controle remoto. Não, educação tem que ter o nosso empenho pessoal, a nossa presença. É o pai e a mãe que, afinal das contas, farão a diferença em relação à conduta dos filhos. Abraão e Sará se empenharam bastante na educação dos filhos. Por isso, o judaísmo e os valores bíblicos chegaram até os nossos dias, milagrosamente, apesar da perseguição sistemática que os judeus sofreram, apesar de povos inteiros terem dominado o povo de Israel e a terra de Israel, os judeus presenciaram a ascensão de grandes impérios, o seu apogeu e a sua total queda e decadência. E nós estamos aqui. E por que nós estamos aqui? Porque de geração em geração, os pais se preocuparam em transmitir valores para os filhos. No mundo em que vivemos atualmente, um mundo de valores preponderantemente materialistas, onde as pessoas acabam sendo totalmente esvaziadas do seu conteúdo, da sua personalidade, é mais importante, mais do que nunca, fazermos a diferença ao transmitirmos valores para os nossos filhos. Quando a criança é pequena, não adianta nós ensinarmos A, B, C, X, Y, Z. Se nós não formos exemplos vivos, a criança é muito sensível. Ela percebe as coisas facilmente. E para uma criança, é muito mais importante como agimos do que o que falamos. No íntimo, a criança diz para o pai e para a mãe: eu não estou interessado naquilo que você diz. Eu estou interessado em ver como você é. O exemplo que devemos dar para os nossos filhos, principalmente quando eles têm tenridade, quando ainda são pequeninos, é o exemplo da conduta pessoal. Porque o nosso comportamento diz muito mais do que palavras, do que orientações verbais, do que cursos, etc. O exemplo é dado no dia a dia, exemplo vivo com a nossa conduta pessoal. Se formos pessoas exemplares, os nossos filhos vão ser o suficientemente influenciados para também procurarem nos espelhar em nós, terem o nosso espelho, o nosso reflexo, também com uma conduta boa, positiva e diferenciada. E realmente, em mérito do nosso empenho pessoal, já possamos revelar o maior educador de todos os tempos. Ele vai ensinar para todos, indistintamente, até para os patriarcas, para Moshe Rabbeinu, para os profetas, os reis de Israel, para todos os tzadikim e líderes de todas as gerações, que vai ser o rei Mashiach. O principal aspecto do Mashiach não é a sua sabedoria, não é a sua profecia, não é a sua liderança. O principal aspecto do Mashiach, ele vai ser o maior educador de todos os tempos. Ele vai conseguir
ensinar para toda a humanidade como servir a um único Deus de todo o coração, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.